Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Eu vou usar essa aula em duas situações. Eu vou explicar um assunto rapidamente para vocês, tá? De forma bem sucinta, e vou deixar algumas resoluções de exercícios, né? Que envolvem ali propriedades de determinantes, tá bom? O que eu quero falar para vocês hoje é a respeito da matriz inversa. Matriz inversa. A gente já fez essa abordagem, a gente já falou sobre matriz inversa em um outro momento, né? A gente já sabe, por exemplo, que a matriz inversa de A é representada por uma matriz A elevado a menos 1, onde a gente sabe que o produto dessas duas matrizes vai me gerar a matriz de identidade, tá? Isso a gente já sabe. A gente já sabe que uma das formas de eu encontrar a matriz inversa é a gente resolvendo o sistema, né? Onde a gente colocaria ali a matriz A, B, C, D. Ah, professor, isso for uma matriz de ordem 3, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Isso vai te gerar, né? Quanto mais elementos eu tiver, quanto maior for a ordem da minha matriz, mais trabalho ela vai dar para resolver por sistema. Então eu vou dizer para você assim, a gente tem três formas de resolver ou de encontrar a matriz inversa, tá? A primeira delas vocês já tiveram, a segunda vou falar hoje para vocês e uma terceira mais para frente a gente vai abordar, tá bom? O que eu vou falar hoje sobre matriz inversa é exclusivo de uma matriz de ordem 2. Vou falar de volta. Ele é exclusivo de uma matriz de ordem 2. Então, você só vai fazer a matriz inversa do jeito que eu vou mostrar agora, se ela for de ordem 2, tá bom? É uma regrinha, é uma fórmula, então ela tende a, puxa, se eu sei a fórmula, eu consigo resolver um pouquinho mais rápido, tá? Qual é a ideia? Se eu tenho a matriz A, e aqui eu vou chamar a matriz A de A, B, C, D. Como é que eu posso encontrar a matriz inversa? A matriz inversa de A vai ser 1 sobre o determinante de A. E aqui está o motivo de eu não ter citado, né, esse método anteriormente. Porque lá na primeira vez que a gente falou sobre matriz inversa, a gente não conhecia ainda determinante. Vezes uma matriz. Qual é a matriz? Como eu tenho, né, uma matriz de ordem 2, eu tenho a diagonal secundária pega esses elementos, a diagonal principal pega esses elementos e a secundária pega esses elementos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha diagonal principal. Então, estava AD, vai ficar DA, beleza? E a diagonal secundária, eu vou usar os valores opostos. Como assim? Era B vai ficar menos B, era C vai ficar menos C. O que acontece aqui? 1 sobre determinante de A, duas observações. Isso é um número real. Se eu quero multiplicar um número real por uma matriz, multiplico esse número real por todos esses elementos que estão aqui. Tá bom? Segunda observação, eu tenho uma fração, tá? Então, alguma coisa tem que acontecer. A gente já viu ali, por exemplo, né? Quando a gente cita funções, a gente tem lá o domínio da função. São coisas que podem acontecer ou não podem acontecer. Aqui nesse caso, eu tenho determinante de A no denominador de uma fração. Só que a gente sabe que, por exemplo, o denominador de uma fração sempre tem que ser diferente de zero. Então, determinante de A tem que ser diferente de zero. Professor, mas e se o meu determinante for igual a zero? Se o meu determinante for igual a zero, significa que a matriz A não possui inversa. Não possui inversa. Então, olha só que legal. Agora, isso que eu vou falar vale para qualquer matriz quadrada, tá? De qualquer ordem. A fórmula é só para matriz de ordem 2. Mas, para uma matriz ser invertível, né? Se um exercício fala para mim,
sobre uma matriz invertível, e a matriz invertível é aquela matriz que possui inversa, se o enunciado fala para mim, olha, sabendo que a matriz A é invertível, ele está dizendo que o determinante é diferente de zero. Ponto. Acabou. Essa característica de ser invertível, ou seja, possuir inversa, já determina que meu determinante é diferente de zero. Assim como, se eu conseguir calcular o determinante e deu diferente de zero, qualquer número, professor, deu decimal, deu raiz, deu qualquer coisa, tá? Deu diferente de zero, a gente já pode afirmar, a nossa matriz é invertível, tá bom? Vamos ficar agora então com alguns exercícios que eu envolvo aí propriedade dos determinantes, tá? E algumas ideias sobre matriz inversa junto com os determinantes ali. Beleza, galera? Um grande abraço. Pera aí, vamos já aproveitar, né? Aproveitar que estou com isso aqui escrito no quadro. Como é que eu calcularia determinante de A aqui? Quem é o determinante de A? Olha só. Determinante de A vai ser diagonal principal A vezes D, diagonal secundária B vezes C. Então, menos B vezes C. Guarda essa informação. Quem é o determinante da inversa? Quem é determinante da inversa de A? Como é que eu posso fazer isso? Eu sei que eu vou multiplicar isso aqui por todos os elementos. Ponto. Não tem como a gente fugir disso. Tá? Então, na verdade, né, eu tenho aqui D sobre o determinante de A vezes A sobre o determinante de A. Fazendo essa conta, D vezes A vai dar o AD divididos. Repara que eu tenho 1 sobre o determinante de A nesses dois. Então vai ficar determinante ao quadrado de A. Menos. Eu tenho menos B sobre o determinante de A vezes menos C sobre o determinante de A. Menos com menos dá mais. Aqui troca o sinal. Então eu tenho BC sobre determinante ao quadrado de A. Tá? Pega essa característica, e aí agora talvez você fique pensando assim, tá, professor, olha a confusão que tá. Eu tenho o mesmo denominador, não tenho o mesmo denominador aqui? Sim. Então, deixa eu pegar o apagador só para a gente agora fazer alguns cálculos aqui. Se isso aqui é o determinante da minha inversa, né? Eu tenho o mesmo denominador, eu posso reescrever isso como determinante da inversa de A, igual, colocar determinante ao quadrado de A, porque a gente tinha no denominador determinante de A vezes determinante de A. E em cima eu posso colocar AD menos BC. Só que fala uma coisa para mim, o que é AD menos BC? AD menos BC, olha só o que é determinante de A. Então, na verdade, determinante da inversa de A é igual ao determinante de A divididos pela determinante ao quadrado de A. Professor, tem a mesma coisa em cima e embaixo? Tem, só que aqui embaixo está o quadrado, né? É determinante de A vezes determinante de A. Simplificando isso, a gente tem 1 sobre determinante de A. Galera, de boa, olha só. Se eu conheço o determinante de uma matriz, eu já conheço o determinante da sua inversa. É simplesmente 1 sobre o determinante dela. Tá bom? Vamos ver os exercícios então, pessoal. Galera, esse determinante aqui, né? Não precisa nem de cálculo. Por quê? A gente tem uma coluna inteira igual a zero. Então, nosso determinante é igual a zero, tá? Por propriedade. Quando uma fila, seja uma linha ou uma coluna, tiver só elementos zeros, o nosso determinante será igual a zero. Item B, galera, determinante, olha, professor, de ordem 4, vou usar Laplace, vou usar essa, olha, novamente eu tenho aqui uma fila, né, agora é uma linha, que só tem elementos iguais a zero. Independente do modo que se for resolver, a gente sabe que esse determinante é igual a zero. Por quê? Porque uma fila dela, uma linha dela, só tem elementos iguais a zero. Item C, temos esse determinante. O que a gente consegue reparar nesse determinante, né? Aqui está a nossa diagonal principal,
todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Então, professor, determinante igual a zero? Não, toma cuidado. Se todos os elementos da nossa matriz acima da diagonal ou abaixo da diagonal forem iguais a zero, o determinante é o produto da diagonal principal. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 10, 180 é o determinante representado aqui. 180. Para calcular o determinante dessa matriz. Galera, o que a gente pode falar a respeito dessa matriz, né? Olha só, vou colocar aqui. Eu tenho essa coluna, 3 menos 7, 11. A terceira coluna, 3 menos 7, 11. Duas colunas iguais. Quando eu tenho duas colunas iguais, determinante é igual a zero. Então, galera, fechou. Não preciso nem montar o cálculo. Só de olhar duas colunas iguais ou duas linhas iguais, sabemos que esse determinante é igual a zero. Esse é o segundo tipo mais difícil de encontrar as propriedades, tá? Mas é o segundo mais difícil, ele não é o mais difícil, né? Quanto vale esse determinante só de olhar? Ele não quer que você resolva, né, usando Laplace, Sarro, não quer que você resolva. Só usando as propriedades. O que acontece? A primeira coluna, 1, 2, menos 2, menos 1. Terceira coluna eu tenho 3, 6, menos 6 e menos 3. Repara que os sinais, né? Ó, positivo, 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 negativo, 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 negativo. Do 1 por 3, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. A primeira coluna e a terceira coluna são proporcionais. Existe uma relação, né, entre elas. E quando existe relação, a gente sabe que o determinante é igual a zero. Lembrando que isso pode ser entre duas colunas, como aqui, mas também entre duas linhas, tá bom? Então, a gente tem aí que a coluna 3, né? A coluna 3 que está aqui é o triplo da coluna 1, então determinante igual a zero. Esse exercício ele dá pra gente, né, a matriz A, ele afirma pra gente que determinante de A vale 19, e aí ele faz alguns pedidos relativos a alguns determinantes. Ele fala assim: calcule os determinantes a seguir, né? O item A, repara que ele usou os mesmos elementos da matriz A. O que ele fez foi, a primeira coluna virou a segunda coluna e a segunda coluna virou a primeira coluna. Ou seja, a gente inverteu as colunas de lugar. A gente já sabe que quando invertemos duas filas de lugar, nesse caso duas colunas, mas também poderia ser duas linhas, o determinante, a gente pega o determinante original e simplesmente troca o sinal. Então, né, determinante com as colunas trocadas vai ficar menos 19. O item B, a gente pegou aquela mesma matriz, olha lá, A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, e é uma das linhas a gente multiplicou, né, por 3. Então, se eu multiplico uma das linhas por 3, isso aqui vai ser a mesma coisa que 3 vezes o determinante de A, correto? Ou seja, 3 vezes 19. 3 vezes 19, se você fizer a conta, 3 vezes 9 dá 27, 3 vezes 1 dá 3, com 2, 57 é o determinante disso aqui. Próximo determinante, a gente tem aqui, uma das linhas a gente multiplicou por 2, outra linha a gente multiplicou por 5. Se eu quiser resolver isso aqui da forma mais rápida possível, vai ser 2 vezes 5 vezes o determinante de A. Porque eu multipliquei uma linha por 2 e outra linha por 5. Lembrando que eu poderia ter multiplicado uma coluna, tá? 2 vezes 5 dá 10. O determinante de A já foi dado lá no início, 19. Então, 10 vezes 19 vai dar 190. E a última que a gente tem aqui, né? Ele dá esse determinante para você calcular. Se eu faço uma comparação com aquela original, essa aqui é a transposta. Então, eu preciso lembrá-los, né, que determinante de A vai ser igual determinante da sua transposta, ok? Professor, como é que eu poderia reparar isso? Bom, calcula o determinante disso aqui, né? Faz a cópia das duas colunas,
Depois também aqui, calcula esse, você vai chegar nos mesmos fatores, exatamente os mesmos fatores. Se você quiser deixar mais simples, usa uma 2x2, inventa uma 2x2, tá? Então, se lá era determinante, se o determinante valia 19, aqui também valerá 19. Vamos para o próximo exercício. Galera, último exercício dessa aula, tá? O exercício 17, ele dá essa matriz A pra gente e ele pede algumas coisas. Ele fala assim, para determinar a matriz inversa, se existir, dessa matriz, ok? E ele pede para calcular o determinante de A e determinante da inversa, caso a inversa exista. Como é que eu sei se a inversa vai existir? Eu posso tentar resolver, né, pelo sistema de equações, mas agora a gente já conhece um outro método, né? Para saber se vai existir ou não essa inversa, eu posso calcular o determinante de A. Calculando o determinante de A, 1 vezes 1, 1. A diagonal secundária, menos 2 vezes 3 dá menos 6, vem para cá mais 6. 1 mais 6, 7. Então, esse é o valor do determinante de A, tá? Ele já vai pedir isso lá na frente, então já está pronto para a gente. Como ele quer que a gente encontre a inversa, olha só, é uma matriz de ordem 2. Então, para eu achar a inversa dela, eu posso usar o quê? 1 sobre o determinante de A, que é 7, então 1 sétimo, vezes uma matriz aqui, onde eu troco de lugar a diagonal principal, então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, né? Como se eu tivesse trocado. Esse veio para cá e esse aqui veio para cá. Diagonal secundária, troca o sinal, é o oposto, né? Era menos 2, vai ficar 2, era 3, vai ficar menos 3. Multiplicando esse número real 1 sétimo por cada um dos termos que a gente tem lá dentro, a gente vai ter aqui a matriz inversa, né? Ó, a matriz inversa de A, que vai ser o quê? 1 sétimo, 2 sétimos, menos 3 sétimos e 1 sétimo. Tá aí a matriz inversa, né? Da matriz A que ele tinha dado pra gente. Ficou feio? Ficou, mas não tem problema nenhum. E aí ele pede pra gente calcular o determinante dessa matriz inversa. Como eu já mostrei no começo da aula, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o determinante de A. Então, eu posso dizer, basicamente, que vai dar 1 sétimo. Ah, professor, mas e se eu quisesse resolver? Não tem problema nenhum. Multiplica a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Tá certo? Também vai dar 1 sétimo. Pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro todos os exercícios aí. Qualquer dúvida, estamos atentos para responder vocês.